Neste vídeo vamos desenvolver do princípio até ao fim um exercício muito simples de PHP puro. Neste caso é um sistema de login, ainda sem acesso a bases de dados. Vamos manter tudo isto muito simples. Os usuários vão ser 3, eles vão ter os dados hard-coded dentro da nossa aplicação. O objetivo aqui é perceberes o fluxo e a lógica que decorre do desenvolvimento de uma aplicação com acesso credenciado. Isto é, nós temos que passar por um processo de login para entrar dentro da nossa aplicação. Ela não tem nenhum problema com o aspecto visual, ela tem apenas este aspecto para podermos ter os elementos do HTML a funcionar. E repara o que é que acontece. Neste caso, se eu colocar aqui o usuário1@gmail.com, existe o usuário 2 e o usuário 3 também. Se eu colocar senha 0001, eu vou entrar, ou então vai-me dar um erro se eu colocar a senha ou o usuário errado. Vamos aqui novamente o usuário 1, senha 001, vou entrar e aqui vamos ter um pequeno layout sem qualquer preocupação em termos de CSS. Muito pouca preocupação. A única informação que nós aqui temos é o nome do usuário que está logado, temos aqui o sair para fazer um logout e temos aqui esta navegação que vai para a página 1, para a página 2, para a página 3 e assim sucessivamente. Se eu, no entanto, guardar este endereço que eu aqui tenho e fizer um sair e tentar entrar diretamente naquele endereço, o sistema vai-me sempre redirecionar para a página de login, porque para aceder àquela localização eu vou ter que estar sistematicamente logado. Mais uma vez volto a referir que este exercício vai ser feito todo em PHP puro, ainda sem necessidade de termos acesso à base de dados. O que importa aqui no decorrer deste exercício é perceberes a lógica que está subjacente a esta criação de um fluxo de uma aplicação com um quadro de login, com usuário e senha, e que depois permite o acesso ao interior da nossa aplicação a um conjunto de páginas se o usuário estiver logado. Vai estar disponível também aqui neste endereço github.com/x4soft php_login_001 todo o repositório com este projeto feito, quer dizer que tu podes ir descarregar e depois comparar com o teu código. Para o desenvolvimento desta aplicação eu vou utilizar o Laragon. Neste caso, dentro do meu Laragon, eu tenho a versão do PHP 8.2.6, é essa que eu irei utilizar. Vamos fazer aqui um Start All e vou utilizar o Visual Studio Code como editor de código. A primeira coisa que nós vamos fazer então é criar aqui uma pasta para o nosso projeto. Dentro do meu Laragon eu tenho a pasta de projetos completamente limpa, então vou criar aqui uma nova pasta e vou-lhe chamar login_001. Okay? Este vai ser o primeiro projeto de tipos de login e cuidados que nós devemos ter dentro desta nova playlist. Então vamos abrir aqui o login dentro do nosso VS Code, aqui está ele, e o que eu vou começar por fazer então é criar aqui uma pasta public. Esta pasta vai conter o fecheiro index.php, por onde irão passar todas as navegações, todos os fluxos da nossa aplicação. Vou por agora colocar aqui apenas o PHP, vamos aqui guardar e vamos criar aqui fora um espaço que é uma nova pasta, que eu vou colocar aqui com o nome de inc, e esta pasta inc vai conter o fecheiro que contém os dados dos usuários. É como se fosse uma base de dados, mas que neste caso não irá estar acessível de forma pública dentro de um servidor web. Então vamos criar aqui usuários.php e vamos apenas começar aqui por colocar a tag de início. Dentro vamos colocar aqui um comentário, usuários, e é aqui que nós vamos colocar as credenciais dos nossos usuários. Nos usuários eu vou colocar aqui então um return e vou criar aqui uma coleção que é um array. Dentro deste array nós vamos ter um array com duas propriedades. Usuário, que vai ser os dados do nome do usuário, e aqui vamos colocar usuário1@gmail.com. De seguida vamos criar aqui a sua senha. Ora, no caso da criação da senha, o que nós vamos fazer é o seguinte, e aqui vem a primeira preocupação. Todas as senhas de usuários numa base de dados, e vamos partir do pressuposto que este é um exemplo que seria numa base de dados, terão que estar sempre encriptadas. O que é o termo encriptado? Significa que um texto que nós conseguimos ler, depois de passar por um processo de encriptação através de um algoritmo especial, vai ficar com um conjunto de caracteres absolutamente estranho. Neste caso, o PHP puro contém uma função que permite criar esse tipo de encriptação. Chama-se password_hash e aqui dentro ela vai levar dois argumentos. Um deles é qual é o texto que nós queremos encriptar. Aqui, no caso do usuário 1, será a senha 001 e
aqui no segundo parâmetro, isto portanto será a password do usuário 1, nós vamos colocar qual é o algoritmo que vai encriptar esta senha. Vamos usar aqui password default. Repara que aparece aqui no IntelliSense várias opções. Nós vamos usar o default, que na prática é a mesma coisa que usar o password bcrypt. Bom, o que é que isto vai então permitir construir? Ou pelo menos devolver? Um nome de um usuário e uma senha encriptada. Vamos aqui repetir este código mais duas vezes. Neste caso, para adicionar aqui o usuário 2, que vai ter aqui a senha 2, e aqui vamos ter o usuário 3 com a senha 3. Esta vai ser, portanto, a nossa base de dados que nós iremos utilizar sempre que quisermos verificar quando o formulário de login é submetido, se existe algum usuário com a respectiva senha dentro desta coleção. Como tive a ocasião de referir, neste projeto todo o fluxo do código vai passar pelo index.php. Isto significa que de cada vez que existe um request ao servidor e existe uma response, esse request vai passar sempre pelo index. E é dentro do index.php que nós vamos analisar várias situações, nomeadamente se temos uma sessão aberta, se o utilizador está logado ou não, neste caso o usuário logado ou não, e vamos definir qual é a rota. E a rota vai permitir então perceber a partir da URL para que caminho é que nós queremos ir. Se queremos ir para uma página 1, para a página 2, para o quadro de login, etc. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, porque vai ser sempre presente na nossa aplicação, é o início da sessão. Então vamos colocar aqui iniciar a sessão. Para isso vamos colocar aqui o session_start. Esta é a função que permite ao PHP iniciar a sessão. Uma vez que o fluxo vai passar sempre pelo index.php, nós não queremos permitir que haja acesso a outros fecheiros sem que passe o fluxo pelo index.php. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos controlar definindo uma constante de controle. Então vamos ver aqui como funciona. Definir uma constante de controle. Então nós vamos colocar aqui define, vamos lhe chamar mesmo control e vamos colocar apenas o valor booleano true. E desta forma, esta variável, ou neste caso, perdão, esta constante, vai ser sempre definida quando for passado o código aqui pelo index.php. Se eu tentar aceder a um outro fecheiro ou um outro script que não tenha esta constante já definida pelo index, o sistema vai ter que me dar uma rota inválida. Irás perceber isto com o tempo. Agora vamos verificar o seguinte, vamos verificar se existe algum usuário logado. Ok? Então eu vou verificar isso da seguinte forma. Usuário underscore logado é igual à superglobal session. E aqui na superglobal session eu vou perguntar se existe aqui um usuário. Ora, o que vai acontecer é o seguinte, se eu colocar o código desta forma, o sistema vai me gerar um erro, porque eu estou a tentar ir buscar à sessão uma variável que eventualmente pode não existir quando não existe um usuário logado. Ora, existe desde o PHP 7 um operador chamado Null Coalescing Operator, isto é, nós podemos perguntar se existir na sessão o valor usuário, tudo ok, mas se não existir, então vamos devolver o valor nulo. Então, este duplo sinal de interrogação significa que se aqui existir algum erro ou se ele devolver nulo, que será o caso, então ele vai atribuir este valor ao usuário logado. Então o que nós vamos agora fazer aqui é o seguinte. Vamos procurar verificar qual é a rota que existe na nossa URL. Verifica qual é a rota na URL. Para isso nós vamos perguntar o seguinte. If usuário logado, isto é, se existe de facto um usuário que está logado, então nós temos aqui uma situação. Caso contrário, vamos ter outra situação. Ora, qual é a outra situação? Se um usuário não está logado, e para isso vamos perguntar aqui ainda com o empty, isto é, se não existe um usuário logado, a função empty permite perceber se o usuário logado é igual a nulo ou é igual a qualquer coisa que vem da sessão. Então, se nós temos aqui um vazio, então significa aqui que nós vamos definir a rota. Ora, para definirmos a rota, eu vou colocar aqui rota é igual a login.
Isto vai me permitir identificar mais abaixo que a rota que deve ser apresentada para quando o usuário não está logado será sempre o login. Caso contrário, o que é que nós poderemos ter aqui? As outras rotas restantes. Neste caso, a variável rota vai ser definida por uma superglobal que é o get. O get vai buscar à query string os valores que lá estiverem definidos como variáveis. E neste caso poderá ser aqui rota. Ora, mais uma vez eu vou utilizar aqui o null coalescing operator. O que é que ele vai permitir perguntar? Quero definir para a rota o valor do get, mas se não existir, ou se for dado como nulo, o que eu vou dizer é que a rota vai se chamar home, vai se chamar casa. Então, se um usuário não está logado, a rota vai ser sempre login. Se não, se existir na URL uma expressão chamada rota, ele vai definir esse valor que lá está. Caso contrário, vai definir sempre um home. Já vais perceber como é que tudo isto vai fazer sentido. Então ele vai agora analisar as rotas. Analisa a rota. Neste caso, ele vai dizer o seguinte. Nas rotas, ou na coleção de rotas que eu tenho as seguintes rotas possíveis. Tenho aqui o login, que neste caso irá importar para o interior da minha aplicação um script chamado login.php, e se a rota for uma outra chamada home, que é aquela que nós temos aqui, então nós vamos importar para o interior da nossa aplicação um script chamado home.php. Relembrando então o código que aqui está feito, nós temos o iniciar da sessão, temos a definição de uma constante que vai permitir controlar que o fluxo passa sempre pelo index.php e que não nos permite ir diretamente para um script destes, já iremos testar isso. Verifica se existe um usuário logado, neste caso ele vai tentar encontrar na sessão se existe um usuário logado, se não devolve o valor nulo para o usuário logado. Quando aqui perguntamos se está vazio o usuário logado, então a rota vai ser sempre login. Caso contrário, a rota vai ser aquilo que existir na URL. Ou então, se não existir nada na URL chamado rota, ele vai definir a rota como sendo igual a home. As rotas possíveis é esta coleção que aqui está, que vai crescer à medida que formos desenvolvendo este exercício. Agora repara no seguinte, eu vou perguntar se existe a rota dentro do array das rotas. Isto é, a rota que eu aqui estou a definir terá que existir aqui dentro, caso contrário vamos ter um acesso negado. Então eu vou colocar aqui o seguinte, if in array, ou melhor, if array key exists, ou então if key exists, podes usar qualquer uma das funções, array underscore key exists é um alias, portanto poderá ser assim. E aqui o que nós vamos dizer é o seguinte, se não existe esta chave, que é o nome da rota, se não existe aqui nestas duas entradas, qual é a coleção onde eu quero verificar isto? Nas rotas. Okay? Isto é, se não existe aqui nas rotas nenhuma chave com o valor de rota, então o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer simplesmente die acesso negado. Caso contrário, o que eu vou fazer aqui é simplesmente um require once. Require underscore once poderia ser apenas um require e aqui dentro nós vamos pedir para que seja incluído no nosso fecheiro o rotas de rota. Ora, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Se a rota for login, ele vai incluir o fecheiro login.php. Se for home, ele vai incluir o home.php. Nós poderemos aqui também fazer isto desta forma. Uma vez que ele para aqui se não existir a rota, nós poderemos simplificar o código desta forma. Isto é, o código ou para aqui, ou então, se esta condição for falsa, ele vai passar aqui para baixo e vai incluir o script que vai dar sequência ao nosso projeto. Por agora vamos deixar o nosso quadro do index e vamos adicionar aqui um novo, que neste caso vai ser então o nosso formulário de login. Então vou colocar aqui login.php. O que eu vou fazer aqui logo no topo é abrir o bloco de PHP e vou fechá-lo, porque aqui vamos ter HTML e PHP misturado. Então vou abrir aqui um bloco de código de HTML e aqui por baixo nós vamos já colocar algumas informações. Neste caso vamos colocar aqui o login. Okay? Depois aqui vamos ter um formulário. Mas repara neste teste. Vamos colocar aqui simplesmente teste. Se eu agora for aqui à minha web e entrar aqui na parte do meu login e for à pasta public, repara como eu tenho aqui
teste, isto é, ele está a entrar na parte do meu formulário de login. E por conseguinte, o que é que está a acontecer aqui? Como o código está a passar pelo index.php, ele verificou que não existe usuário logado, logo definiu que a rota é igual a login. Repara que se eu colocar aqui login x, já vamos ter um problema, porque eu vou aqui refrescar e repara, ele vai me dizer acesso negado. Então eu tenho aqui a minha rota já definida corretamente e, portanto, ele vai verificar que a rota faz parte aqui desta coleção de rotas, vai importar o login.php e vai fazer o require once. É isto que está a acontecer aqui. Bom, agora repara no seguinte. Eu vou chegar aqui ao login e repara que eu vou tentar entrar aqui no login.php sem passar pelo index. Bom, para isso eu vou aqui criar o tal bloqueio que é o seguinte. Defined control e aqui vamos colocar or die e aqui vamos colocar acesso negado. Ora, o que é que eu fiz aqui basicamente? Eu estou a definir logo no início deste script que se eu tentar entrar nele sem passar pelo index.php, ele vai verificar se existe uma variável chamada control, neste caso aqui tem que ser exatamente igual a esta que aqui está, então eu vou colocar aqui desta forma, ok? Ou então, se ela não existe, ele vai morrer ali. Agora repara o seguinte, como eu entrei aqui no public, eu vou ver teste, que é o interior do meu formulário, que nós já vamos desenvolver. Mas se eu tentar entrar aqui diretamente no login.php, repara o que é que acontece. Acesso negado. Se eu não tivesse aqui este código, vou aqui comentá-lo, eu iria ter a possibilidade de entrar nele. Repara, cá está então o teste, porque coloquei ali o endereço completo para o login. Então, com este código, eu estou aqui a fornecer uma informação indicando que é necessário que esteja definida uma variável, ou neste caso uma constante chamada control, e só assim é que vamos conseguir ver o resto do código. Esta constante é definida aqui no index, o que significa que o tráfego terá que passar sempre por aqui. Vamos definir então aqui o nosso formulário. Então para isso eu vou colocar aqui um form do tipo post. Aqui no action eu vou dizer que ele vai ser igual a index.php e com a rota é igual a login. Então eu estou a definir aqui na minha query string que eu quero que seja na submissão deste formulário executado novamente o index.php, mas com a rota login, que é a rota onde nós estamos. Então nós iremos depois tratar aqui dentro a verificação se de facto os dados do usuário que foram introduzidos estão corretos ou não. Aqui vamos colocar um H3 com a expressão login, vamos colocar aqui um div, dentro deste div vamos colocar um label, neste label vamos dizer que é para o campo usuário, vamos colocar aqui usuário, com letra maiúscula no início, e agora vamos colocar aqui um input do tipo text. Neste input text nós vamos colocar aqui usuário e vamos repetir também para o ID. Vamos replicar tudo isto que aqui está e vamos criar o input da senha. Então vou colocar aqui senha, vamos copiar, colar para ali, colar ali e aqui vamos colocar senha desta forma. E agora finalmente vamos colocar aqui um div, simplesmente para ter os elementos separados, com um button. Este button vai ser do tipo submit e vai ter aqui o texto a entrar. Se nós formos olhar agora então aqui para o nosso formulário, vamos ver que está aqui um acesso negado porque eu coloquei ali diretamente o texto, mas se eu entrar pelo index, ele vai apresentar-me então o quadro de login. Se eu agora clicar aqui em entrar, repara que ele foi executar a ação de ir para a rota login. Ora, a rota login, se repararmos aqui quando chegamos ao index, vai novamente definir aqui que é a rota de login, tudo certo. Se não estiver logado, ele iria à mesma para login, mas repara o que é que acontece aqui. Ele vai para a rota e vai voltar aqui a este fecheiro. Então significa aqui que nós temos que verificar se houve a submissão de um formulário. Então, verifica se o formulário foi submetido. Ok? Então, se o formulário foi submetido, nós vamos poder verificar se houve ou não um match entre usuário e senha. Para verificarmos se o formulário foi submetido, vamos colocar aqui um if. Vamos usar a Super Global Server. Dentro do server existe um valor que está guardado no request method. Vamos colocar aqui request method. E se o request method for igual a post, então significa que houve a submissão de um formulário.
Repare, eu vou colocar aqui um die, vou colocar aqui. Então, se eu agora regressar aqui e refrescar tudo isto, vamos aqui novamente à rota do login. Se eu clicar aqui em entrar, repara que ele parou aqui a execução. Então significa que ele neste momento já está a entrar aqui neste espaço. Se não houver submissão, repara que eu vou estar aqui a refrescar e é apresentado o formulário da HTML. Assim que eu clico no botão entrar, ele vem parar aqui. Então no aqui é onde nós vamos ver se de facto houve ou não um match entre os dados. Então eu vou verificar, ou neste caso verifica, se o usuário e a senha foram submetidas. Ora, como é que nós vamos fazer essa verificação? Eu vou colocar aqui o usuário, vai ser igual à superglobal do PHP, que é o post, que neste caso vai buscar o usuário, que é o nome deste campo, e se não existir, ou se der nulo, eu vou dizer que o usuário vai passar a chamar-se nulo, ou vai ter um valor que eu quiser. Eu poderia colocar aqui simplesmente uma string vazia, mas vamos colocar aqui nulo. Vamos duplicar isto e vamos pegar a senha também. Então vamos pegar a senha, aqui dentro no post vai ter a senha, que é este nome que aqui está, e que vai estar ali como nula. Se existir algum erro, eu vou dizer que a mensagem de erro vai começar por ser igual a nula. Se o erro existir, eu depois irei definir qual é a mensagem e irei apresentá-la neste mesmo formulário. Eu posso já começar a fazer essa validação. Por exemplo, se estiver vazio o usuário, e aqui o vazio significa vazio, uma string vazia ou um valor nulo, ou estiver empty a senha, então nós temos aqui um erro. Então eu vou definir aqui qual é a mensagem de erro. Neste caso vai ser igual a usuário e senha são obrigatórios. Ora, o que é que vai acontecer aqui no entanto? Repara que neste momento, se eu chegar agora aqui ao meu formulário, se eu tentar aqui entrar, o sistema vai refrescar a página e não me apresenta nenhuma informação. Mas na prática nós temos um erro aqui a ser definido. Porquê? Porque ele entra aqui neste espaço, verifica que o usuário e senha não existem e vai definir este erro. Então nós temos que apresentar o erro de alguma forma. Onde é que o vamos apresentar? Vamos colocar aqui em baixo. Vamos colocar um bloco de PHP, vamos duplicar porque ele vai aqui abrir uma condição, que vai ser se não estiver vazio a variável erro, okay? Aqui erro é aquela variável que ali está em cima. Então o que é que nós vamos aqui fazer? Vamos apresentar o valor dessa variável. Vamos colocar aqui um end if e aqui vamos colocar um p que por agora vai ter aqui um style, só para ficar com a cor vermelha, é igual a color red. E agora vamos colocar aqui um eco do erro. Então vamos colocar aqui erro. Vamos testar então o nosso sistema. Relembrando que esta forma de abrir o PHP é para a execução do código. Esta que aqui está permite fazer o mesmo que isto. Ok? Então vamos colocar aqui simplificado desta forma. Se eu agora regressar aqui, refrescar aqui, vamos fazer aqui um contínuo e repara, os dados do usuário e senha são obrigatórios. Então, se eu continuar a tentar entrar aqui sem preencher nada nos campos, eu vou ter aqui este erro. Se eu agora colocar aqui qualquer coisa e colocar aqui qualquer coisa, eu vou clicar em entrar e repara que o erro já não aparece, mas não existe sequência ainda no nosso código. Vamos então regressar aqui ao topo e vamos partir do princípio que não existe erro. Isto é, nós passamos por aqui e se não existir um erro, estamos em condições de analisar se o usuário e a senha que foram introduzidas existem na coleção dos usuários que nós temos hard-coded aqui no fecheiro de usuários. Então aqui no nosso login, nós vamos colocar o seguinte. Verifica se o usuário e senha são válidos. Isto é, se há aquilo que nós chamamos de um match. Então eu vou perguntar se não existir um erro, if empty erro, é aí que nós vamos fazer esta avaliação. Então aqui nós vamos colocar que os usuários que estão disponíveis, eu vou dar aqui um espaço, vai ser igual aqui à coleção dos usuários que estão ali dentro do Inc. Então eu vou fazer aqui um required once e vou pedir para ir buscar tudo aquilo que está relativo a esta diretoria ou a esta pasta e que está no fecheiro, vamos colocar aqui um usuários.php. Então eu estou basicamente aqui a fazer o quê? A importar estes usuários que aqui estão. Basicamente é isto que está a acontecer aqui. Então, a partir deste momento, eu tenho dentro do usuários este return que me devolve estes 3 usuários que aqui estão. Ora, significa isto que eu agora posso fazer
uma iteração com o ciclo for each e perguntar para este conjunto de dados se o usuário e senha corresponde a algum dos dados que eu ali tenho. E agora repara como eu vou fazer. Um for each usuários as. E agora vamos colocar aqui, como temos ali o usuário, vamos colocar aqui apenas um U. Que é para não haver confusões entre este usuário que vai ser aqui existir dentro deste for each com aquele usuário que ali está. Então o que eu vou agora fazer aqui é o seguinte. Aliás, vamos colocar aqui user para ser mais explícito. Então nós vamos perguntar o seguinte. If user usuário é igual a usuário. Isto é, se este valor que aqui está, se esta chave que aqui está com este valor é igual a isto que eu aqui inseri, ok? E se a password, e neste caso se a password ou senha for igual, ora, como é que nós vamos verificar uma senha que foi colocada aqui com o password hash? Nós vamos usar uma outra função do PHP que é o password verify. Password underscore verify. E neste password verify eu vou dizer o que é que eu quero verificar. Eu quero verificar a senha que eu introduzi aqui no meu formulário e quero compará-la com a senha que vem aqui desta coleção onde temos o user. Então eu vou colocar como segundo argumento o user senha, que é na prática este valor que aqui está. Então eu estou a verificar se o user é igual ao usuário que eu inseri e se a verificação da password é a senha que eu inseri igual àquela que ali está. Ora, se isto for verdade, estas duas condições, eu vou fazer o quê? Vou efetuar o login. Efetua o login. O que é efetuar o login? É basicamente colocar na variável da sessão um dado, uma informação que indica que há um usuário logado. Repara que aqui no nosso index eu estou a perguntar se existe um usuário logado, perguntando à sessão se existe uma variável chamada usuário nela. Então eu vou pegar nesta função e vou colocar aqui o seguinte. Session usuário vai passar a ser igual a quê? Ao nome do usuário que nós inserimos, que é este que aqui está. E agora eu quero voltar à página inicial. Então, voltar à página inicial. Porquê? Porque se o usuário foi logado, eu já não quero que seja apresentado o formulário de login. Então, para voltar, eu vou usar a função header, relembrando que estamos a utilizar PHP puro, e nesta função header eu vou utilizar uma expressão que é location, dois pontos, e vou dizer que quero ir para o index.php e com a rota igual a home. Bom, já vamos tratar aqui desta questão, desta rota. Agora imagina que os dados do usuário foram inseridos, portanto não há aqui nenhum erro neste espaço, temos um usuário e temos uma senha, mas eles não são encontrados dentro deste ciclo e por conseguinte não há um redirecionamento para a página inicial. O que é que vai acontecer no fim? Neste caso, login inválido. Então eu aqui já vou poder dizer o seguinte, que existe um erro e o erro é igual a usuário e barra ou senha inválidos. Quero chamar a tua atenção para um aspecto que é importante. Antes disto, antes de eu referir o que eu acho que é bastante importante reter, vamos testar aqui o nosso sistema. Na prática, eu vou chegar aqui ao meu formulário, vamos entrar aqui no início da nossa aplicação, vou tentar entrar, ele diz que o usuário e a senha são obrigatórios, vamos preencher aqui um A e um A, vamos entrar e ups, ele está-me a dizer aqui que há um problema com o carregamento dos usuários. Vamos verificar então aqui qual é o problema. Ora, faltou colocar aqui o inc, ok? Porque o usuário existe dentro do inc. Agora vamos regressar aqui novamente, vamos aqui voltar atrás, temos o nosso formulário, está a dar o erro, vamos colocar aqui qualquer coisa na senha, vamos clicar em entrar e repara, usuário e ou senha inválidos. Se eu colocar aqui o usuário 1, senha 001, vamos clicar em entrar e agora nós vamos ter um erro que é expectável. Porquê? Porque não existe ainda não o criámos, um script chamado home.php. No entanto, neste momento, nós já temos então aqui o nosso sistema a ir para a tentativa de carregar este home.php. Porquê? Porque já existe um usuário logado. Então, quando nós chegamos aqui, o usuário já deixou de ser igual a nulo e
passou a ser o usuário. Então, se não está vazio o usuário, okay, ele aqui está a perguntar se está vazio. Se ele não está vazio, vai para a rota chamada home. Nós não temos este script ainda criado. Vamos criá-lo aqui de uma forma muito simples. Neste caso, eu vou criar aqui o meu home.php. Vamos ter a certeza absoluta que ele existe dentro da pasta public, ok? Aqui vamos colocar o mesmo código que temos no login, logo no topo, para que não seja possível aceder a este script de forma direta. Vamos aqui fechar desta forma. E agora vamos abrir aqui novamente um bloco de HTML. Aqui vamos colocar aplicação. E aqui dentro nós vamos colocar simplesmente o seguinte: H3, estou dentro da aplicação. Então repara que agora já não vamos ter aqui este erro. Quando eu agora refrescar, ele vai apresentar já o estou dentro da aplicação. Mas repara o seguinte: se eu colocar aqui index.php e rota igual a login, ele ainda me vai apresentar novamente o formulário de login, apesar de eu já estar logado. Nós já iremos resolver isso. Porque se eu não tiver aqui, ou se eu tiver aqui rota igual a home, eu vou conseguir entrar dentro do home. Ou se eu não tiver rigorosamente nada e só tiver o index.php, também vou entrar dentro do nosso home. No entanto, há aqui o aspecto então que eu queria referir-te com muito ênfase e que é absolutamente fundamental. Ele prende-se com esta mensagem de erro que aqui está. Quando tu tens um sistema de login em que o usuário terá que inserir as credenciais e queres indicar que houve um erro no login, nunca deves dar uma informação que possa dar a entender a quem está a testar o sistema se o problema existe no usuário que inseriste ou se existe na senha. Vou-te dar um exemplo concreto. Imagina que há um visitante da tua página que não tem conta nesta página, mas quer tentar perceber se determinado user existe ou não existe. Então ele vai colocar lá, por exemplo, este user, usuário 1 underscore, ou melhor, usuário1@gmail.com. Nós podemos inclusive aqui forçar também para que o texto seja do tipo e-mail, mas não é muito importante neste momento. Então imagina que ele pega neste usuário1@gmail.com, ele não sabe se é ou não é usuário desta aplicação e vai colocar aqui no formulário de login esse usuário. Então eu vou aqui puxar o F12 para ir aqui à parte da application e vamos limpar os cookies, porque isso vai permitir remover aqui os dados da sessão. Vou fazer aqui um clear site data. Se eu agora aqui refrescar, vamos ver novamente o quadro de login. Então se ele coloca aqui este valor, não é este, mas sim o usuário, e se ele colocar uma senha errada, repara o que é que acontece. O sistema está a dizer usuário e ou senha inválidos. Imagina que eu tinha detectado que aquele usuário existia, mas só a senha que estavam inválidas. E eu iria apresentar aqui um erro a dizer a sua senha não é válida. Ora, eu estaria a dar uma informação a quem está a testar a minha aplicação de que aquele usuário 1 existia registado. Ora, da mesma forma que se eu colocar aqui um usuário que não existe, como é o caso deste, e colocar uma senha qualquer, quando eu clico em entrar, a informação deverá ser sempre a mesma. Isto é, com esta informação que aqui está, qualquer utilizador que esteja a tentar entrar no nosso sistema nunca vai ter a noção se o problema está no usuário ou se está na senha. E isso vai impedir que alguém mal intencionado tente executar aqui sistemáticas tentativas para verificar quem são os utilizadores que estão registados dentro da nossa aplicação. Verificamos aqui que existia, no entanto, um problema que temos que resolver. Se eu colocar aqui o usuário 1 e entrar com a senha 001, okay? Já iremos daqui depois trocar a senha para ela ficar como uma senha mesmo. Vamos clicar aqui em entrar. E repare, ele diz estou dentro da aplicação. Mas se eu alterar aqui a rota para login, ele vai-me apresentar o formulário de login. Ora, isto não deve acontecer. Isto é, a partir do momento em que eu estou logado, se eu colocar a rota login, o sistema deve-me redirecionar para o interior da minha aplicação. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos regressar aqui ao index e vamos colocar aqui uma outra nota. Depois dele verificar qual é a rota, se existe o usuário logado, etc., ele já definiu aqui se a rota vai ser login ou vai ser o home ou a rota qualquer que venha na query string. Mas eu aqui vou dizer o seguinte: se o usuário está logado, mas a rota é login, vai redirecionar para o home. Isto é, alguém tentou entrar outra vez no quadro login já depois de estar logado. Não faz qualquer sentido. Então eu vou perguntar da seguinte forma:
Se não estiver vazio o usuário logado, então nós vamos dizer o seguinte: se ainda assim a rota for igual a login, então isto não faz sentido. Alguém está a tentar entrar no quadro login sem necessidade porque já está logado. Eu vou dizer que a rota vai ser igual a home. Vamos colocar aqui entre as plicas. Então, quando nós chegarmos aqui para a apresentação da rota, todo o controle de fluxo já vem aqui analisado corretamente, ok? Então agora, se eu tentar fazer aqui a entrada dentro do quadro de login, ok? Ele aqui faz um login, ok? Tudo certo. Vamos aqui ver o seguinte. Vamos entrar aqui desta forma. Ok, ele diz que eu estou logado. Vou aqui abrir, vamos aqui limpar o site data. Vamos novamente aqui executar. Repara, se eu tentar entrar, eu tenho que ter o usuário e senha obrigatórios. Se eu colocar aqui dados errados, ele vai me dizer que o usuário ou senha são inválidos. Se eu colocar aqui o usuário 1 e uma senha qualquer, nós vamos ter aqui o entrar a dar erro. Se eu colocar aqui o usuário 1 e colocar senha 001, vamos clicar aqui no entrar e estamos dentro da aplicação. Se eu agora chegar aqui e tentar colocar login para ir para o formulário de login, eu já não vou conseguir porque as minhas lógicas estão bem criadas. Neste momento vamos aqui apenas voltar ao nosso quadro de login e vamos aqui reforçar a informação de que o nosso quadro vai ter que ter aqui, em vez de um type text, vai ter que ter um e-mail e aqui vai ter que ter uma password. Vamos colocar aqui password desta forma. Agora sim, vamos aqui regressar novamente. Vou clicar aqui no Clear Site Data para limpar os dados da sessão. Vou refrescar. Eu aqui já vou ter obrigatoriamente que colocar um valor do tipo e-mail. Repara, cá está. Ele tem que incluir pelo menos um @ Então eu vou colocar aqui o usuário 1. Na senha já vou ter aqui a senha a ser escrita desta forma. Vamos fazer aqui um login correto. Então eu vou colocar aqui senha 001, vamos entrar e estou dentro da aplicação. Agora imagina que eu para sair, para fazer um logout, tenho que estar sistematicamente a vir aqui às ferramentas do desenvolvedor e clicar aqui no Clear Site Data dentro do Application. Ora, como é óbvio, isto não faz sentido. O que faz sentido é eu ter aqui um botão para fazer um logout. Então vamos tratar disso. Neste caso, o que é que eu vou fazer aqui? Dentro do meu Home, onde eu tenho apenas este texto, eu vou criar aqui mais algum código. Neste caso vamos colocar aqui bem-vindo à aplicação. Vamos colocar aqui um HR, é apenas elemento visual. Vamos colocar aqui um span e vamos indicar qual é o usuário que está logado. Então eu vou colocar aqui o usuário e vou dizer qual é o nome deste usuário. Ora, aqui dentro eu vou colocar um strong, simplesmente para deixar um bocadinho mais forte. Não é obrigatório que o faças, mas eu vou deixar ficar assim. E agora vou apresentar aqui qual é o usuário que está logado. Neste caso eu posso ir buscá-lo ao session, usuário. Okay? Então, com esta expressão que aqui está, eu já vou conseguir ver aqui no meu formulário, quando refrescar, que eu tenho o usuário 1 logado. Vamos colocar aqui à sua frente, então, um espaço para fazermos um logout. Então, eu vou colocar aqui um span para ficar à frente. E dentro deste span, eu vou colocar aqui um link, que vai ter aqui um href, que nós já iremos desenvolver. E aqui vai ter, basicamente, a expressão sair. Bom, aqui nós vamos colocar apenas um HR e vamos imaginar que teríamos aqui conteúdo por baixo. Conteúdo que tu quiseres fazer. Vamos colocar aqui, simplesmente assim, conteúdo. Ok? Então reparam no seguinte, se eu agora refrescar aqui, nós já vamos ter aqui um link para sair e depois o conteúdo da página que tu quisesses. Eu vou aqui fechar esta parte e vou aqui fazer o link para este sair. Então para este sair eu vou dizer que eu quero que ele vá para o index.php e que tenha então na rota igual a logout. Ora, esta é uma rota que nós ainda não definimos. E já agora podes também definir isto ignorando o index.php. Ele, assim, desta forma, vai diretamente para o index.php. Bom, nós não temos esta rota definida. O que vai acontecer então aqui é que quando eu refrescar e clicar aqui no sair, ele vai me dizer acesso negado. Porquê? Este acesso negado que está ali a aparecer é este acesso negado que aqui está porque ele não conseguiu encontrar dentro da coleção das rotas a rota que eu queria. Então vamos adicionar aqui na coleção das rotas uma rota chamada logout. E se esta rota existir, ela vai inserir aqui dentro um script chamado logout.php. Tão simples quanto isto. Então ele vai fazer aqui um logout.php. Ora, este logout.php não existe. Nós vamos rapidamente criá-lo aqui. Dentro da pasta public, vamos colocar aqui um logout.php.
Da mesma forma que acontece com os outros quadros, eu vou colocar lá também esta expressão para impedir que o decurso ou o fluxo do nosso projeto passe por aquele espaço. Ora, aqui neste caso, como eu quero só executar código de PHP, não vai haver aqui nenhuma apresentação de HTML, eu vou executar o código assim sem ter que fechar aqui a abertura da tag de HTML. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou efetuar o logout. Para isso eu vou fazer simplesmente um session destroy. O session destroy vai destruir todas as variáveis que existem na sessão, incluindo obviamente o usuário. Então significa que se depois de eu destruir a sessão voltar à página inicial, nós vamos voltar a ter um usuário que não está logado. Então vamos colocar aqui, voltar para a página inicial. E o que eu vou fazer aqui é novamente um header, location, e vamos para o index.php. Okay? Já agora, uma vez que vamos para o index.php e já percebemos que ele vai, obviamente, voltar para o quadro de login, nós poderemos reforçar aqui, vai para a rota que é igual a login. Simples quanto isto. Agora repara então que, quando regressamos aqui, vamos voltar atrás, temos neste momento um usuário logado, quando eu clicar em sair, já voltamos ao login. E agora repara que se eu tentar entrar aqui no home, o que vai acontecer é que ele vai-me sempre voltar para o quadro de login. Não me vai deixar entrar dentro do home. Se eu colocar aqui outra coisa qualquer, ele vai-me dizer, não podes, porque independentemente do que colocares aqui, tu não estás logado, não podes entrar em mais lugar nenhum. Agora que já temos aqui esta lógica de está logado, não está logado, e se estiver logado já consegue fazer um logout, nós vamos poder fazer aqui uma outra situação, que é o seguinte, imagina que queres fazer crescer a tua aplicação. Eu vou entrar aqui com a senha 001, vamos entrar, e agora nós temos este aspecto visual. Vamos passar aqui a ter um menu para podermos navegar entre várias páginas. Então, para isso, a melhor forma de o fazer é criarmos um script que vai ser o script de navegação. E já vais perceber como é que isto vai funcionar. Eu vou criá-lo aqui dentro. Vamos lhe chamar aqui o nav.php. Ora, mais uma vez, eu vou buscar aqui esta parte do código. Dentro do nav eu vou colocá-lo aqui. E agora vou colocar aqui simplesmente um HR. Ok? Vamos colocar aqui outro HR por baixo. Aqui no meio nós vamos colocar aquele código que permite identificar qual é o usuário e o seu logout. Ora, onde é que nós temos isso? Neste momento temos aqui no home. Então, este código que aqui está, eu vou aqui puxá-lo. Neste caso vai ser só este que aqui está. Vou retirá-lo daqui. Ok? E vamos regressar aqui ao nav e vamos colocá-lo aqui dentro. Ok? Vamos aqui fazer um format. Temos então aqui a parte da nossa rota já definida, neste caso a parte do logout. E agora aqui por baixo vou simplesmente colocar um nav. Este nav vai ter aqui vários links a href, igual a qualquer coisa, vamos colocar assim. Eu aqui vou colocar para voltar à página inicial e aqui na rota eu posso já dizer que a página inicial vai ser rota é igual a home. Agora vamos replicar isto várias vezes. Vamos colocar aqui, por exemplo, página 1. Vamos replicar aqui para página 2, página 3. Eu vou colocar aqui página 3, página 2 e aqui nas rotas eu vou colocar simplesmente o seguinte. Vou puxar isto para trás, vamos colocar aqui page 1. Claro que aqui vai ser o page 2, o page 3. E finalmente vamos também colocar aqui a rota para sair, isto é, esta que aqui está. Então eu vou pegar nela que aqui está e vou colocá-la aqui em baixo. Ora, para que este meu nav possa ser apresentado, nós vamos fazer aqui o seguinte. Dentro do home, nós vamos aqui importar este script que ali está. Então vamos colocar aqui um bloco de PHP, neste caso não um echo, mas sim, assim desta forma. E vamos fazer aqui um require, e aqui dentro o que nós vamos colocar é simplesmente, vamos colocar assim, nav.php. Então eu estou a pedir, ok, dentro da minha página de home, eu quero que seja apresentado um nav. Então se eu agora regressar aqui e refrescar, repara como já temos aqui, cá no topo, o usuário, temos aqui este espaço para a navegação, ok? Com o home, o página 1, página 2, página 3 e sair, e só depois é que temos o conteúdo da página do home. Agora, o que é que nós podemos aqui fazer? Como temos aqui dentro do nosso nav, eu vou fechar aqui outras páginas que já não interessam, vamos ao logout, vamos aqui deixar ficar o index, depois iremos já trabalhar nele.
Eu tenho aqui o page 1, page 3, page 4, ok, aqui está mal, vamos colocar aqui o page 2 e o page 3, agora sim. Então estas rotas não existem, então vamos regressar aqui ao nosso index. E no nosso index nós vamos ter que adicionar estas rotas aqui. Então vamos colocá-las, se calhar aqui em cima, vamos colocar aqui, se for para a page 1, o que vai ser importado vai ser o page1.php. Vamos replicar mais duas vezes e vamos alterar aqui para page 2 e page 3. Aqui vamos colocar o page 3 e o page 2. Então temos aqui mais rotas definidas e depois temos aquela que já existia, que é a do logout. Como não temos nenhuma destas páginas, vamos criar uma delas. Então eu vou criar aqui um fecheiro com este nome page 1. O que nós vamos colocar aqui em cima é o mesmo que existe em todos os outros scripts, exceto no index, que é o control, para que não se possa passar para esta página ou para este script de forma direta sem passar pelo index.php. E agora vou colocar aqui uma estrutura muito simples de HTML, onde eu vou colocar aqui o página 1 e aqui vamos colocar novamente o sistema de navegação. Ora, o sistema de navegação existe aqui, vamos replicá-lo desta forma. Vou colocá-lo aqui na página 1, então passamos a ter o sistema de navegação aqui também. Aqui vamos ter um H3 com o texto página 1. Vamos colocar aqui um HR e vamos colocar aqui conteúdo, o que quer que isso fosse, ok? Vamos colocar até aqui assim com um acento. Então nós temos aqui já a página 1, e uma vez que vamos precisar de mais duas páginas, eu vou simplesmente replicar e copiar isto duas vezes. Agora vou alterar aqui o nome para página 2. E neste aqui vamos colocar página 3. Ok. Agora, aqui vou alterar no página 2 para página 2 e aqui para página 2 também. E aqui no página 3 a mesma coisa. Vou colocar aqui um 3 e aqui em cima um 3. Então significa isto o seguinte, repara, se eu agora refrescar isto, aqui eu vou ter a rota para a página 1, aqui para a página 2, aqui para a página 3. E aqui para o home, para voltar ao início da aplicação. E aqui para o sair, para fazer logout. Ora, se eu agora colocar aqui page 1, eu não vou conseguir entrar, porque eu não estou logado. O page 2 também não me vai permitir fazer isso. E o page 3 também não vai permitir fazer isso. Então, este é o fluxo fundamental da criação de uma aplicação que contém este tipo de lógica. Se eu fizer aqui um logout, não há problema nenhum. Ele faz um logout, mesmo que não esteja logado, vai destruir a sessão e vai voltar à página de login. No fecho deste exercício, vamos recapitular muito rapidamente quais são os conceitos fundamentais que estão subjacentes a esta construção que aqui fizemos. Relembrando que este é um processo que praticamente já não é desenvolvido porque toda a gente usa frameworks, mas era importante perceberes aqui uma forma simples, utilizando exclusivamente o PHP puro, mesmo sem recurso à base de dados, para conseguirmos construir um sistema de login e de logout. Bom, aqui o ponto central das atenções é obviamente o index.php. Ele começa por ser o fecheiro por onde vai passar o fluxo total da nossa aplicação. Porque todas as rotas vão passar sempre pelo index.php com uma variável da query string que vai definir qual é depois o redirecionamento para onde vai. Isto é, qual vai ser o fecheiro que vai ser importado aqui no fundo, ok? Mediante o valor que está na rota. Então ele inicia a sessão que vai passar a estar sempre disponível para qualquer página onde tu vás, porque as páginas são carregadas todas a partir do index. Ele vai definir também esta variável ou esta constante chamada control, que vai impedir que eu possa entrar em qualquer um destes links que aqui estão, vamos lhe chamar melhor, estes scripts de PHP, eu não consigo entrar em nenhum deles, porque ele vai sempre verificar logo no início se já está definida uma variável chamada control, caso contrário ele morre e diz acesso negado. Então, voltando outra vez ao index, ele faz aqui esta preparação e depois vai perguntar se existe ou se não existe um usuário logado. Isto é, se a sessão já contém alguém logado. Então, se ele verificar que está vazio o usuário logado, porque aqui utilizamos o Null Coalescing Operator, que basicamente vai dizer, ok, eu quero ir buscar este valor à sessão, mas se der um resultado de erro ou nulo, então vamos dar-lhe o valor nulo a ele. E quando faz a pergunta do empty, ele vai verificar que o usuário não está logado. Se o usuário não está logado, não importa qual foi a rota que tu definiste na query string. A rota vai ficar sempre como sendo um login. Caso contrário, se já está logado, ele vai procurar a rota que exista dentro da nossa query string. E se ainda assim não existir o termo rota, ele vai definir uma, que é o home.
Isto para possibilitar que quando chega cá ao fundo esteja obrigatoriamente uma destas rotas definidas. Agora repara o que é que acontece. Se o usuário já está logado, mas a rota é login, porque alguém foi propositadamente colocar lá o endereço lá no topo, ele faz o seguinte, não, tu já não estás vazio como usuário logado, portanto já existe um usuário logado, e tentaste colocar uma rota igual a login. Isto não faz sentido, então vou alterar a tua rota, passa a ser o home, que é a porta de entrada da nossa aplicação. Finalmente ele define aqui quais são as coleções de rotas que estão aqui permitidas e vai perguntar se existe na rota que foi aqui definida algures nestas lógicas, se esta rota existe como chave desta coleção. Se ela existir, vai definir qual é o fecheiro que vai ser importado. Então por isso é que ele diz o seguinte, se não existir a chave rota dentro da coleção das rotas, vai morrer aqui o nosso script, a nossa aplicação, dizendo acesso negado. Caso contrário, vai então concluir este processo fazendo um require once de rotas de rota, o que quer dizer que vai buscar rotas com o índice que eu aqui coloquei e, por conseguinte, vai buscar o valor do script que é carregado. A partir daqui já não há muito mais novidades. Tu tens aqui dentro das páginas uma novidade que é o required, que está a permitir que o sistema de navegação seja sempre carregado em todas as páginas. As páginas poderiam agora ter o conteúdo que tu quisesses, download de fecheiros, etc. E depois tens aqui o logout, que é um fecheiro muito particular. Porquê? Ele não tem apresentação de HTML. Mas quando tu clicas na rota logout, ele basicamente vem aqui, verifica que não teve um acesso direto a partir da URL, e ao efetuar o logout, fazendo um session destroy, destruindo a sessão, ele vai de imediato fazer um novo pedido ao servidor, fazendo um redirecionamento. O location faz um redirecionamento para o index.php, definindo logo que a rota que vai aparecer a seguir é a do login. Se não definisse rota nenhuma, também iria aparecer o login, porque no index.php ele ia verificar que não existia nenhum usuário logado. E por conseguinte, este é então um exercício muito interessante que tu deves explorar. Apesar do facto de não ter um aspecto visual interessante, ele contém todas as lógicas básicas necessárias para que tu consigas criar um sistema de autenticação com um PHP puro, sem recorrer a nenhuma framework e, neste caso, sem sequer recorrer a uma base de dados. Iremos voltar a fazer este exercício, ou pelo menos pegar nele, apenas para o adaptar, no sentido de ter um aspecto visual um pouco mais interessante e ter os seus usuários registados numa base de dados. Deixa aí na secção dos comentários qual é a tua opinião sobre a execução deste exercício, se fostes capaz de o resolver, e mais uma vez lembrando que nós temos este exercício disponível para poderes descarregar a partir do repositório do GitHub. Neste caso bastará entrares aqui neste link que aqui está, github.com/sys4soft/php_login_001 e vais poder descarregar este projeto mais ou menos muito semelhante àquilo que foi construído neste vídeo.